pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre direita e esquerda. Essa talvez seja a mais importante palestra que eu já dei até hoje, que vai fazer um entendimento de tudo que está acontecendo no mundo. Qual a origem do termo direita e esquerda? Na Revolução Francesa, no final do século XVIII, a chamada Assembleia Nacional, os que defendiam as instituições como a monarquia absolutista, a aristocracia e o clero se sentavam à direita. E aqueles que se opunham ao velho regime, ou seja, os pequenos burgueses liberais, se sentavam à esquerda. Esses eram chamados girondinos e defendiam ideias de Adam Smith, Voltaire, etc. Eles dividiam a esquerda com os radicais revolucionários, chamados jacobinos, inspirados em Jean-Jacques Rousseau. E são esses que vão liderar realmente a Revolução Francesa e vão decapitar pessoas, vão transformar a Revolução Francesa num fracasso que foi realmente. No século XIX, com o fim das monarquias absolutistas e início das monarquias constitucionalistas, o termo esquerda passou a se referir aos liberais, aos preceitos liberais de soberania popular, de defesa da participação do povo nas decisões políticas, de transparência do que é público e da proteção dos direitos individuais. E o termo direita passou a ser associado à defesa do Estado, das tradições, das instituições de governo, ou seja, os conservadores. Então, no século XIX, o termo esquerda passou a ser usado para os liberais, os que eram da doutrina liberal. E os da direita eram os conservadores, certo? A partir do século XX, após o advento do marxismo, que deu origem a diversas ideologias coletivistas, estatizantes e revolucionárias, tais como positivismo, comunismo, socialismo, nazismo e fascismo, passaram a ser chamados regimes de esquerda, por defender o controle da sociedade e dos meios de produção. A diferença se deu na maior ou menor controle e na rapidez de forma de implantar. Essa passou a ser a esquerda. São os que defendem as ditaduras marxistas e totalitárias. O termo direita passou, então, a ser designado para aqueles que defendiam os direitos individuais e de propriedade. No modelo liberal, ou seja, o Estado menor e sem intervenção ou com intervenção mínima. O keynesianismo, de John Maynard Keynes, que ele defendia uma intervenção do Estado, mas não total. Ainda assim era considerado direita porque era defensor do capitalismo. O conservadorismo passou a ser também considerado direita, pela defesa das tradições judaico-cristãs, como a família, a propriedade privada, etc. Já no século XXI, os termos direita e esquerda passaram a se referir ao nível de interferência do Estado na economia. A esquerda passou a aglutinar aqueles que defendem o Estado coletivista e interventor. Surgem os progressistas e bolivarianistas. A esquerda passa a ser dividida em esquerda progressista e esquerda revolucionária. Defendem estados intervencionistas na sociedade, na economia, centralmente controlada e de preceito coletivista. A direita passou a aglutinar os conservadores e liberais, que defendem o liberalismo político e econômico, as liberdades, os direitos e liberdades individuais e um modelo de Estado que só permite governos limitados, com pouca intervenção nas esferas sociais, econômicas e políticas. Surge também a direita libertária, que prega a liberdade acima de tudo e não tolera qualquer intervenção das instituições do Estado na sua vida. Portanto, a divisão hoje se dá, primeiro, esquerda revolucionária ou extrema esquerda. Visa combater as instituições, tradições e preceitos sociais.
pois crê que são utilizadas para oprimir os menos favorecidos. Para essa esquerda, para que exista igualdade de classes, as instituições devem ser extintas ou modificadas completamente, assim como a sociedade e a cultura. Os revolucionários defendem a ampla disseminação do marxismo cultural, tal qual o progressista, mas através da força ou da hegemonia cultural, e também da guerra cultural. Características: prega a igualdade via revolução ou hegemonia cultural. Prega o controle total sobre a pessoa e a família e o fim da propriedade e da religião. Deus é o partido. Prega o Estado totalitário. As ideologias para essa esquerda revolucionária, quais são elas? Nazismo, comunismo, fascismo, socialismo e bolivarianismo. Quais partidos existem da esquerda revolucionária no Brasil? PT, PCdoB, PSB, PCO, PSTU. O PT é um partido de esquerda revolucionária. Isso tem que ser dito. Até porque os métodos deles eram para ser rápidos. Porém, hoje já existe uma simbiose entre o progressismo e a forma progressista e a forma revolucionária. Por quê? Porque por causa de um interesse, que foi o Foro de São Paulo. Segundo, a esquerda progressista acredita na legitimidade das instituições tradicionais, mas deseja modificá-las lentamente para que reflitam uma nova visão, invariavelmente igualitária e coletivista da sociedade. Crê na mudança de pensamento do indivíduo e das instituições para validar essas ideias no coletivo e no Estado. A difusão dos princípios marxistas em igrejas, universidades, na mídia, nos sindicatos é a melhor estratégia para a conquista de corações e mentes. Usa da hegemonia cultural e da guerra cultural. Há hoje uma simbiose entre essas duas formas, nos partidos de esquerda, tanto progressista quanto revolucionário. Você vê que o PT ele tem segmentos progressistas, defesa dos LGBTs, defesa do feminismo, e os outros partidos, a mesma coisa, os partidos progressistas, a mesma coisa. Características: prega a igualdade via institucional, através das leis. Prega o intervencionismo estatal na propriedade e nos direitos individuais. Leis invasivas, tributação progressiva, etc. Prega o Estado paternalista com leis favoráveis às causas progressistas e às chamadas minorias oprimidas, que seriam bandidos, delinquentes, LGBTs, etc., fortalecendo as ONGs e movimentos sociais. Tem como ideologias a social-democracia, o fabianismo, a sociedade fabiana, e o progressismo. Partidos que representam isso no Brasil: PSDB, o PPS, o MDB, etc. Terceiro, direita conservadora. Considera como valores importantes a preservação das tradições judaico-cristãs, a observância dos comportamentos herdados da família, a religião, o respeito às autoridades e aos símbolos da pátria. Aceita as leis naturais como fator estabilizador e harmônico, resiste às mudanças drásticas na sociedade e na economia e é avesso à tomada de risco com os destinos do país. Rejeita experimentos sociais que possam criar algo desconhecido e instável. Prefere as reformas à destruição das bases convencionais. Características da direita conservadora: liberdade com princípios de base, livre mercado, Estado monitorado, limitado à Constituição e às leis. Tem como ideologias o conservadorismo e o liberalismo. O único partido que eu conheço que tem essas características é o PTB atual. Os outros, eu não tenho conhecimento de que seja conservador. Direita libertária é aquela que aceita novos conceitos e experiências individuais. É reativa à autoridade
e aos símbolos patrióticos. É a favor das mudanças nas instituições tradicionais. É individualista, receosa de obedecer, de abdicar, aliás, parte de sua liberdade para se submeter a uma organização. Ela reage a qualquer forma de controle individual e não se baseia em tradições e em valores herdados. Característica: liberdade limitada, livre mercado total, Estado mínimo. Não há uma ideologia nem partido. Essa esquerda libertária, ela tem muito nos Estados Unidos. São pessoas que nem querem obedecer ao Estado, que se recusam a obedecer ao Estado e são a favor da liberdade total. Não são anarquistas, mas são pessoas que respeitam as tradições dos outros, mas elas são extremamente individualistas, focadas em si. É difícil encontrar no Brasil. Então, onde você se enquadra e acha melhor para o país? Escreva aqui nos comentários. Se você quiser escrever, escreva nos comentários, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E eu acredito que a grande maioria do povo brasileiro seja da direita conservadora. Mas você se inscreva aí e comente qual deles você se enquadra, ok? Muito obrigado pelo vídeo, vamos em frente.